Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a sexta-feira da oitava da Páscoa. Já estamos terminando a oitava. Domingo celebraremos Domenica in Albis, ou Domingo da Misericórdia, agora chamado, mas uma festa muito mais antiga, o Domingo em Albis. E já daremos início à segunda semana desse tempo pascal. Como nos aproximamos do encerramento desta oitava, onde cada dia celebramos o dia da ressurreição, o próprio domingo, assim como a oitava de Natal, a oitava da Páscoa, nós podemos a cada dia, até o domingo, dizer Feliz Páscoa a todos. Meditemos, primeiramente hoje, o Evangelho que nos é trazido de São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e o pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, primeiro ponto. Hoje vamos iniciar pela frase final, porque nos leva muitas vezes a um questionamento daquilo que fala o Evangelho. Terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos? Como assim terceira? Já não havia outras? Devemos de compreender da seguinte forma, segundo alguns autores, que essa é a terceira vez que Jesus aparece a eles sem ser reconhecido. Porque é o Jesus glorioso. Uma das vezes já reconheceram o Senhor quando estão trancados em Jerusalém. Então, esta é a terceira vez que aparece de uma forma que eles não se dão conta que é o Senhor. Comecemos o Evangelho, o início agora do texto. Temos este grupo de 7 discípulos. Não sabemos quem são os outros 2, mas 5 deles nos são dito quem eram.
Estão vivendo juntos em uma missão comum, poderíamos assim dizer. Mas Pedro, vendo que as coisas estavam, talvez, de uma forma, como poderíamos dizer, estava descontente com aquilo que estava acontecendo, vivendo, descontente com a vida. E veremos aqui, logo mais adiante, 3 reações que podemos ter diante das situações e diante também daquilo que o Senhor fala e dirige a cada um de nós. E Pedro decide ir pescar e os outros discípulos também. Vamos contigo. Respondem a Pedro. O que quer indicar isto a nós? Que eles voltam. Pedro, digamos, colocou a mão no arado e voltou atrás. Poderíamos nos questionar. Um dos textos que li colocava essa reflexão. Será que Pedro colocou a mão no arado e voltou atrás? Devemos de entender que sim e não. Quando Jesus fala que aquele que põe a mão no arado e volta atrás não é digno dele, está nos indicando justamente em abandonar a vida passada, a vida de pecado e retornarmos a ela. Não somos dignos do Senhor se nos colocamos em um caminho desta forma. Mas no pescar, antes de encontrar Jesus, não havia pecado. E tampouco há pecado depois do encontro com Jesus, porque é uma forma de sustento. Pedro não vivia o pecado no seu trabalho. Então, vendo que naquele momento nada acontecia e sua vida parecia de um certo modo estar vivendo de forma indiferente, se colocou de volta a algo que não era pecado. Se olharmos Levi, Mateus, não volta à vida passada, onde, sendo cobrador de impostos, também roubava. Não, não voltou àquilo que era pecado, mas simplesmente seguiu o caminho que aprendeu com Cristo. Também Pedro e os outros apóstolos. Eles não voltaram ao pecado, mas viveram algo que é natural à vida humana, o trabalho, sem pecado. Aqui devemos de também compreender que é rico em alusões e símbolos. Primeiro, o mar, onde os discípulos vão pescar. É o lugar das, das vicissitudes humanas, das lutas, das batalhas. Tem como símbolo o momento da prova e da dificuldade, onde o homem teme de perder-se, de se afundar. Para um hebreu, naquela época, também evocava os eventos da salvação, como a passagem do Mar Vermelho. Aqui o Senhor manifesta a sua glória e intervém liberando os seus de uma situação de frustração, de dificuldade e de crise, como nós vemos a continuidade do texto do Evangelho. Pedro foi o primeiro a ser nomeado porque é a sua função na comunidade eclesial. Já está em alusão a isso, ele é o primeiro. E, ainda mais, o que devemos de ter presente aqui? Jesus aparece e pergunta, moços, isso é uma forma carinhosa de perguntar a eles. Os trata com carinho, com amor. Tendes alguma coisa para comer? E eles respondem, não. Trabalharam mais uma vez a noite inteira? Devemos de recordar como outra vez acontecera isso. E, mais uma vez, nada conseguiram. Vão conseguir pela palavra de Jesus. E devemos de ter presentes algumas coisas que acontecem também aqui ao longo do texto. Jesus transforma todas as situações, transforma as trevas em luz, a noite em dia. E também
transforma outras situações, como veremos adiante. Sigamos o texto. Jesus lhes diz: lançai a rede à direita da barca e achareis. Por que à direita da barca? Talvez fazendo alusão àquilo que acontecerá, melhor dizendo, no final dos tempos. As ovelhas à direita, os cabritos à esquerda, fazendo alusão à salvação. Por isso o lado direito. E assim o fizeram. E Jesus transforma aquilo que era uma derrota em vitória. Aqui é outra transformação. Lhes concedeu a graça de conseguirem pescar, de realizar uma obra. E, mais ainda, o que devemos de entender? Imediatamente, em obediência à ordem divina, eles foram tão bem-sucedidos na pescaria que se viram incapazes de puxar as redes por conta da infinidade de peixes. O Senhor também nos dá suas ordens divinas. E nós realizamos imediatamente? Nós praticamos aquilo que o Senhor nos pede e nos propõe imediatamente? Devemos de ainda ter presente mais algumas coisas. Eles vão confiar no Senhor. E João, o discípulo amado, vai reconhecê-lo. É o Senhor. Vemos em Pedro e João duas personalidades e eles permanecem fiéis a elas. João foi o primeiro a chegar ao sepulcro vazio na manhã da Páscoa, mas Pedro foi o primeiro a entrar. João o primeiro a acreditar em que Cristo ressuscitou, do mesmo modo que Pedro foi o primeiro a cumprimentar o Cristo ressuscitado. Assim como João foi o primeiro a ver do barco o Senhor, do mesmo modo Pedro foi o primeiro a correr em direção ao Senhor, mergulhando no mar para ser o primeiro a seus pés. Pedro estava nu, com roupas de baixo, diríamos assim. Era uma forma de pescar. Lança o manto sobre si, esquece do seu conforto pessoal, abandona as companhias que tem e ansiosamente nada centenas de metros até o mestre. Esse atejamento, como dizem em italiano, mas esta disposição de Pedro nós também devemos de ter. Ao perceber que é o Senhor, abandonar o nosso conforto, abandonar certas companhias humanas, por melhores que sejam, e ansiosamente corrermos ao encontro do Senhor, como Pedro. João tinha maior discernimento espiritual. Pedro era mais rápido na ação. Foi João que se debruçou sobre o peito do Mestre na última ceia. Também foi ele quem estava mais perto na cruz, a quem o Salvador recomendou sua mãe. Agora ele é o primeiro a reconhecer o Salvador ressuscitado na margem. Então, devemos de compreender tudo isso para a nossa vida e enxergar tão longe como João e ter tanta ação como Pedro. Ter esse olhar espiritual, enxergar e perceber o Senhor nos acontecimentos e fatos da vida que Ele realiza diante de nós para nos atrair a si, para nos atrair a Ele. Pedro não discutiu a intuição de fé de João. O testemunho o envolveu. Todo o processo em direção ao Senhor, se vestir, se lançar no mar, todo propenso a se dirigir ao Senhor. Se veste, se lança ao mar. Simão Pedro é o homem da resposta imediata. Ele quer ver Jesus e confrontar-se com ele. Também os demais creem depois de ter visto, mas o seu modo de agir em direção ao Senhor é diferente.
Primeiro tiram as redes cheias de peixes, que no serviço eclesial todos têm um contato com o Senhor. Então vão chegar à beira do mar mais adiante. Vemos então que esses 6 permaneceram no barco. Vem depois Jesus com o fogo e os peixes nas brasas e o pão. Compassivo prepara para eles. O Filho de Deus estava a preparar a refeição para seus pobres pescadores. Isso deve lhes ter recordado os pães e os peixes que multiplicara quando anunciou a si mesmo como o pão da vida. Após terem arrastado as redes até a margem, contarem os 153 peixes que tinham capturado, estavam todos bem convencidos de que ele era o Senhor. Devemos de aqui ver por que 153 grandes peixes. Santo Agostinho vai dizer, porque era o número de servos de Abraão. Isso simboliza o quê? Os fiéis da igreja, levados pela barca de Pedro. E ainda há mais uma coisa aqui a termos em vista. O Senhor realizara já um milagre, e no primeiro milagre que o Senhor realizara, as redes se rasgavam, se partiam. Vai dizer Santo Agostinho que na primeira pesca rompe-se a rede, com isso são figurados os cismas, as divisões que tiveram na cristandade. Na segunda, a rede se mantém inteira, porque na comunhão dos santos que é então representada, reinam a paz e a união perfeitas. É isso que devemos de compreender deste texto. E Jesus lhe chama para comer. Em uma outra tradução diz, jantai. Assim, a refeição representa a felicidade temporal e eterna da igreja em Jesus Cristo. Nós devemos de compreender esta alegria que o Senhor dá, do encontro com Ele. E temos este encontro verdadeiro e alegre com o Senhor. Passemos brevemente pelo Salmo 118. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pedra angular é justamente daquelas construções antigas que nós vemos, onde no alto da porta, aquelas portas, passagens, por assim, batentes de porta de pedra, nós vemos uma no centro, que sustenta o arco. Então, esse é Jesus. Ele é essa pedra que nos sustenta. Mas, de fato, é o sustento de nossas vidas ou só é da boca para fora? Nós vivemos tudo nele, com ele, para ele? Ou simplesmente ainda não nos colocamos verdadeiramente nessa vida entregue a ele? Passemos agora à primeira leitura. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Devemos de ver aqui algumas coisas. É pós-Pentecostes. Os discípulos, os apóstolos, agora têm a coragem do Espírito Santo recebido em plenitude para anunciar tudo aquilo que o Senhor lhes mandar e tudo aquilo que vivenciaram com o Senhor, para que todos se convertam e se salvem. Mas quem aparece no templo? Sacerdotes, chefe da guarda e saduceus. Recordemos, saduceus e fariseus. Saduceus não acreditavam na ressurreição, por isso estão irritados com os apóstolos. Então eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Nós devemos de compreender que não era já possível reunir o sinédrio e proceder com o julgamento naquele mesmo dia, conforme haviam feito com Jesus. De uma forma negativa, de uma forma errada.
Por isso, guardam os dois até o dia seguinte. Então, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Aqui devemos de compreender que foram colocados no meio porque eles se sentavam em semicírculo para julgar as pessoas. E, diante deles, interrogaram o quê? Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? E nós sabemos muito bem com que poder, pelo poder do Espírito Santo, pela obra de Deus. Seguimos. Então Pedro disse, cheio do Espírito Santo, chefes do povo e anciãos, hoje, antes de seguirmos o texto, cheio do Espírito Santo, Jesus havia prometido aos apóstolos, em relação a circunstâncias como essas, quando vos interrogardes, o Espírito Santo falará através de vós. Então, aqui vemos, e ao longo dos textos do Atos dos Apóstolos, aparece umas 40 vezes Espírito Santo. Tanto que muitas vezes é chamado de o livro do Espírito Santo, na Antiguidade. Então, o que disse? Hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro a salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então, devemos de ver que questionam por causa da graça realizada. Pedro começa por se queixar de que o chamem ao tribunal somente pelo bem que realizaram a um homem enfermo e pobre. Por causa disso, vocês nos trazem aqui? Depois, vão falar justamente sobre Jesus de Nazaré, que eles crucificaram e Deus ressuscitou, no versículo 10. Aquele que na hora da paixão de Jesus Cristo fraquejara ante os servos do pontífice, agora não teme mais os juízes, o crime que estes cometeram. Mostra que nada haviam alcançado com a morte de cruz que deram ao Salvador, pois ele ressuscitara e pela virtude onipotente de seu nome se operou este grande milagre recentemente. E aqui está então o grande milagre realizado através dos apóstolos que receberam o Espírito Santo. E eles dizem que a salvação vem por meio da fé no Messias, de forma explícita ou implícita em Jesus. Somente assim nós alcançamos salvação. Que havia dito de 3 reações, as 3 reações que aparecem diante do Evangelho e da leitura. Na leitura vemos os sumos sacerdotes, aliás, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os saduceus. E quais são as 3 reações que nós podemos ter diante de Jesus, da sua palavra, das virtudes, do bem que nos propõe e da vida que devemos de viver? Uma primeira, estar indiferentes e nos acontentarmos com o que vivemos momentaneamente, com os prazeres da vida, com aquilo que temos aqui e agora, e depois, para que me preocupar? Não é que não nos preocupemos, mas não nos preocupamos tanto com o que verdadeiramente importa. Segundo, sermos pessimistas.
Como os discípulos que talvez, por não pescarem nada em um certo momento, estavam entristecidos e pessimistas em relação a tudo aquilo que acontecia. E um terceiro, despertar, como Pedro, ao escutar João, é o Senhor. Despertar e nos questionar no que eu verdadeiramente creio. E por que não vivo o que eu creio? A escolha é nossa. São essas três reações que podemos ter diante de todos os textos que hoje se nos apresentam. Mas qual temos? A de sermos indiferentes, pessimistas, ou de nos despertarmos e, como Pedro, nos lançarmos e irmos correndo ao encontro do Senhor com a nossa vida, vivendo aquilo que o Senhor nos pede? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecermos a presença do Senhor em nossas vidas, nos momentos de dificuldades, tribulações, trabalhos, desafios, para que, reconhecendo ao Senhor, que nos chama para si e nos quer na sua alegria e vivendo a sua salvação, possamos, como João, reconhecê-lo sempre e, como Pedro, nos lançarmos avidamente, correndo à sua presença, para que assim o encontrando, o adoremos e vivamos todo o amor a Ele, praticando suas obras, para um dia merecermos a sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.